Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa dos alunos do curso de Gestão Ambiental da FATEC, de Jundiaí, e dizer que é muito importante essa pesquisa que vocês estão fazendo a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei federal que demorou 20 anos sendo discutida em nosso Congresso Nacional. E aprovada desde 2010, essa lei procura estabelecer uma nova maneira de lidar com a questão dos resíduos sólidos, popularmente conhecido como lixo. Na verdade, o que essa lei traz de inovação é exatamente mudar esse conceito, né? Que não se trata mais de lixo, se trata de resíduos sólidos, né? Ou também podem, se a gente pensar em outros tipos de resíduos, os resíduos, os efluentes industriais, lodos, lamas químicas, enfim. São vários tipos de resíduos que a gente tem, resíduos da construção civil, resíduos volumosos, são vários tipos de resíduos. Mas essa lei trouxe uma nova maneira de olhar para essa questão. A gente olhar para isso com a possibilidade de que isso venha a ser efetivamente uma nova cadeia produtiva. Por quê? Quando você rejeita uma embalagem, né, o resto de algo que na cadeia de consumo deixou de ter utilidade, esse objeto que foi rejeitado, ele na verdade ainda guarda propriedades que podem ser reinseridas numa cadeia produtiva, excluindo aquilo que for, por enquanto, considerado efetivamente rejeito. Então, para aquilo que é rejeito, a lei determina que ainda continue indo para uma destinação adequada, geralmente aterro sanitário, ou se for, no caso, lixo hospitalar, vai para um autoclave, uma incineração, enfim, algo que elimine o risco sanitário. Excluindo o que é rejeito, ou lixo hospitalar, lixo radioativo, tudo isso tem que ter um tratamento adequado ainda, todo o restante pode ser reinserido na cadeia produtiva. Então a lei estabeleceu a importância de se garantir o ciclo de vida do produto, por isso se chama cadeia produtiva. Nesse sentido, ela criou uma condição de retorno desse resíduo para essa cadeia produtiva através da obrigatoriedade da logística reversa. A logística reversa ela tem que ser praticada pelo importador, pelo fabricante, pelo distribuidor, pelo comerciante, enfim, todos aqueles que, de uma maneira mercantil, fizeram o trânsito dessa mercadoria, né, se apropriando ali do lucro, né, do lucro comercial, e a partir disso ele passou a ter a responsabilidade que passa a ser compartilhada com o poder público de realizar a logística reversa. Então, quem tem que fazer a logística reversa? São todos esses atores, né? Desde o minerador, importador, fabricante, distribuidor, o comerciante, mas também nós, pessoas físicas, consumidores, estamos obrigados por lei a fazer a logística reversa. A coleta seletiva, ela é uma das formas de logística reversa, implementada com o apoio do município, do poder público, mas não necessariamente exclusivamente pelo poder público. Ela deve ser financiada pelo gerador, pelo grande gerador, como eu já falei, desde o que minera, ao que manufatura e ao que comercializa, ele tem a obrigação de financiar essa logística reversa e, portanto, a coleta seletiva também. O poder público ele entra na responsabilidade compartilhada de fazer isso, não sendo obrigação exclusiva do poder público, do Estado, das prefeituras, de fazer a coleta seletiva, e sim apoiar. O papel do poder público ele entra também no aspecto normativo, aí os acordos setoriais que estão sendo realizados em nível federal, em nível estadual, e em nível municipal também podem ocorrer algum grau de acordo setorial, desde que não haja
conflito com esses outros níveis, e que também não intervenha no setor econômico. E quando a gente vem para essa área da segregação do resíduo, para que ele volte para a cadeia produtiva, essa é uma ação muito importante, principalmente nossa, de consumidores, né? Com a participação aí dos geradores, né? Os supermercados, enfim, toda a rede que vai daí, né? Dessa porta da gôndola para trás. E essa segregação, ela é o segredo da agregação de valor ao resíduo. Essa cadeia produtiva, é importante que ela comece a ter valor já na segregação, porque quando você segrega, quando você classifica, quando você consegue organizar a devolução desse resíduo, a sua cadeia produtiva de maneira mais valorizada, aí sim você começa a dar sentido para um reciclador, um catador, uma cooperativa, um ferro velho, um depósito, enfim, toda uma ação que começa a ter valor, essa cadeia começa a ter valor. Um outro aspecto importante que a gente tem que considerar quando a gente fala de valor, reciclar não é só uma questão econômica, é uma questão ambiental. Hoje a gente está vendo aí as tragédias dos problemas relacionados com as mudanças climáticas, e tem muito a ver com esta questão do não aproveitamento dos resíduos. Cada vez mais a gente retira da natureza e devolve pouco, devolve cada vez menos, né? Então, há um ano atrás, no mês de agosto, a humanidade já tinha retirado do planeta tudo que ele podia oferecer, e já estávamos em dívida com o planeta. Esse ano, já aí perto de julho, então cada ano a gente está devendo mais para o planeta. E um outro valor importante é o valor saúde. Quando a gente fala ciclo de vida do produto, né, a gente falou de vida aí, então o ciclo de vida tem a ver com a questão do equilíbrio ecológico, tem a ver com a saúde de todo mundo. Então esse valor saúde é o valor maior, vamos dizer, que é o valor agregado da logística reversa e da valorização do ciclo de vida do produto, de garantir que esse resíduo volte para a cadeia produtiva. E também, falando de cadeia produtiva, é importante destacar que hoje se coloca uma responsabilidade muito grande em cima do catador, em cima das cooperativas, como se eles fossem os grandes salvadores dessa questão da coleta seletiva, da logística reversa e da garantia de ciclo de vida do produto. Não se pode trabalhar pensando dessa maneira, porque isso se cria uma panaceia, se cria uma grande responsabilidade para um setor que ainda precisa de muita capacitação, muito incentivo, muita instrução, para que ele consiga, de fato, ter competência e habilidade para mexer com todo esse setor, que é um setor bastante complexo. Quando a gente fala de resíduos, quando a gente fala de cadeia produtiva desses resíduos, nós estamos falando de uma economia reversa, que é a mesma economia que existe hoje, que produz a mercadoria. Essa mesma economia se reverte quando o resíduo volta para a cadeia produtiva. É muita pretensão exigir que um personagem como o catador, como o reciclador, tenha a obrigação de conhecer as características físico-químicas desse produto, as características mercantis, as características de riscos sanitários desse produto, as características de manejo, os processos que devem ser trabalhados para que esse resíduo consiga retornar à cadeia produtiva de fato em condições de ele ser aproveitado. Então é muita pretensão exigir isso do catador. O que nós precisamos, na verdade? É pensar esse setor enquanto arranjo produtivo, onde as cooperativas, os catadores se aliam junto com todos os outros atores que já estão na cadeia produtiva, como os ferrovelhos, os depósitos, os grandes recicladores que já atuam no setor, e principalmente uma aliança maior com os geradores
E tudo isso pensado junto com o trabalho que, por exemplo, vocês estão fazendo, junto com os pesquisadores, junto com as universidades, a ciência, para que a gente consiga agregar efetivamente soluções honestas e soluções verdadeiras para conseguir avançar com isso. Então, o arranjo produtivo não é uma invenção de roda. Arranjos produtivos existem no Brasil desde 2002, promovidos pelo SEBRAE. É uma forma de organização econômica que tem um patrocínio do sistema privado, especialmente, de maneira bastante robusta. Os grandes bancos privados são os grandes patrocinadores de arranjos produtivos no Brasil desde 2002, desde quando o SEBRAE iniciou essa ação. Só que nós ainda não conseguimos ter arranjos produtivos do setor de resíduos. Por quê? Porque ficou-se nessa ilusão, né, ou nessa propaganda ideológica de que o catador é o coitadinho e nós temos que olhar para o catador como um coitadinho e que o catador precisa do resíduo e que o catador, e a gente está vendo que estamos no endereço errado. Não é colocar essa responsabilidade exclusivamente nas costas dos catadores ou das cooperativas ou das associações de recicladores. Nós temos que enxergar essa cadeia produtiva, articular, qualificar, capacitar, classificar, integrar ela na economia de verdade, porque ela faz parte da economia, mas de maneira informal, de maneira desorganizada. É necessário desonerar, né, tirar o ICMS, tirar outros impostos em cadeia que estão em cima desse segmento, como já fez o Ceará, como já fez o Paraná. São Paulo também tem que seguir isso, os outros estados têm que seguir isso, e fomentar, incentivar, criar mecanismos de investimento para que este setor se organize como uma economia verde, como uma economia sustentável. Uma economia, inclusive, que pode oferecer novas oportunidades de negócio e novas oportunidades de emprego e inclusão de verdade. E não apenas estabelecer ali um teto. Por exemplo, se fala que não, o catador está bem se ganhar R$1.200, se ganhar R$1.500, mas por que o catador não pode ganhar R$10.000? Por que ele não pode ser um empreendedor? Por que ele não pode avançar como um empresário do setor da economia verde, da economia sustentável? Ele não pode ser condenado a ser eternamente um catador, né? Um membro de uma cooperativa com uma condição precária que não se equipara sequer a uma condição trabalhista, a uma garantia trabalhista. Então, se for um empreendedor, é necessário criar condições para que ele cresça como empreendedor. Isso só é possível através do arranjo produtivo e através de toda essa estratégia de fortalecimento do setor como uma economia de sustentabilidade, uma economia de promoção de saúde. É isso, gente. O tema é bastante complexo e tem muita coisa para falar, mas por hoje ficamos por aqui.